Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas vezes você disse sim para algo que não queria só para não decepcionar ninguém? Quantas vezes você aceitou um convite, pegou um compromisso, emprestou dinheiro, abriu uma exceção, sabendo lá no fundo que não deveria? Se você foi honesto, a resposta provavelmente é muitas vezes. E o problema não é ter feito isso uma vez ou outra. O problema é quando isso vira padrão. Quando o sim automático começa a definir sua vida. Porque cada vez que você diz sim para algo que não quer, você está dizendo não para algo que realmente importa. Não tem como escapar disso. Seu tempo é fixo, sua energia é limitada e toda escolha tem um custo invisível. E a maioria das pessoas nunca percebe isso, até o dia em que olha para trás e não reconhece a própria vida. E eu passei por isso. E vou te contar exatamente como foi. Tinha uma época da minha vida em que eu vivia em festas. Final de semana, dia de semana, fazia pouca diferença. Sempre tinha alguém me chamando e eu nunca negava. Nunca mesmo. Na minha cabeça, eu achava que estaria perdendo alguma coisa caso não aparecesse. Alguma experiência, alguma conversa, alguma conexão, ou talvez apenas fosse medo de ser esquecido pelos meus colegas. Esse medo, inclusive, tem até nome. Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E é um dos gatilhos mais poderosos que existem para te fazer dizer sim quando você deveria dizer não. Então eu ia, sempre ia, mesmo quando estava cansado, mesmo quando tinha coisas mais importantes para fazer, mesmo quando, honestamente, eu nem queria tanto assim. E enquanto eu estava nesse ciclo, minha vida não andava. Ficava girando no mesmo lugar. Até que em determinado momento, um incômodo começou a crescer dentro de mim. Não era culpa das festas, não era culpa das pessoas, era a percepção de que eu tinha objetivos, tinha sonhos, tinha coisas que eu queria construir. E eu não estava fazendo absolutamente nada em direção a nenhum deles. Eu estava trocando meu futuro por coisas que eu mal me lembrava depois. Foi quando eu tomei uma decisão, simples na teoria, porém difícil na prática. Eu precisava começar a dizer não. A primeira vez foi um convite a uma festa numa sexta-noite. Eu disse que não ia, pois precisava estudar. A resposta da pessoa foi imediata. Estuda depois, cara. Bora aproveitar. Você vai estar perdendo. Eu pensar que estaria perdendo alguma coisa foi o suficiente para me fazer cogitar deixar o estudo para depois e ir curtir a festa, porque esse era exatamente o gatilho certo para me fazer ceder. Mas dessa vez eu me segurei e fiquei em casa. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada de extraordinário na festa. E eu consegui avançar no que eu precisava. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi o que eu percebi depois. Eu não estava perdendo absolutamente nada ficando em casa. O que eu estava perdendo de verdade era o tempo que eu poderia estar investindo nos meus projetos. Porque a maioria das pessoas vive assim, construindo sua vida baseada nas expectativas dos outros, no pedido dos outros e na agenda dos outros. E chegam aos 40, 50 anos com uma sensação estranha de vazio. Não porque fizeram as coisas erradas, mas porque nunca fizeram as coisas certas para elas mesmas. Agora deixa eu te mostrar como que isso aparece no dia a dia de formas que talvez você nem esteja percebendo. Tem pessoas que emprestam dinheiro sem ter para emprestar, simplesmente porque não conseguem dizer não a um pedido. Tem a pessoa que assume mais uma responsabilidade no trabalho porque o chefe pediu e ela não soube recusar. Trabalha mais, ganha igual e depois fica ressentido. Tem a pessoa que passa o domingo inteiro resolvendo o problema dos outros porque estava disponível. E aí chega na segunda-feira sem ter descansado nem avançado nos próprios projetos. E em todos esses casos, o problema não é a generosidade, até porque generosidade é uma virtude. O problema está na incapacidade de distinguir o que você consegue dar do que está sendo tirado de você sem nem você perceber. Porque fomos condicionados desde cedo a associar o não com rejeição, com conflito, com egoísmo. Desde criança, diz sim para a visita, sim para o professor, sim para a família, porém o não era respondido com cara feia, com punição e com desaprovação. Então o cérebro aprendeu. Dizer não é perigoso e dizer sim é seguro. E carregamos esse padrão para a vida adulta sem questionarmos. Dizer não não é egoísmo. Dizer não é gerir melhor o seu tempo, sua energia
e o seu dinheiro, que são recursos limitados. Você tem 24 horas e uma quantidade limitada de foco e energia por dia. Cada vez que você diz sim para algo errado, é um recurso a menos para algo realmente importante. Não existe um cenário que você diga sim para tudo e todos e ainda conquiste grandes coisas. Mas eu preciso ser honesto com você aqui. Quando você começar a dizer não, algumas pessoas não vão entender. E outras não vão gostar. Vão dizer que você mudou, que ficou arrogante, que não é mais o mesmo. E é verdade, você mudou. Só que para melhor. O que vai acontecer na prática é uma filtragem natural. As pessoas que ficarem são as que respeitam seus limites e seu caminho. As que saírem mostrarão que a relação era baseada em você estar sempre disponível para elas. Isso dói no começo, mas é necessário. Agora, e o dizer não para si mesmo? Porque esse é o lado que quase ninguém fala, e talvez seja o mais importante. Dizer não para distração quando você deveria estar focado. Dizer não para mais um episódio de uma série quando você tem algo melhor para construir. Dizer não para procrastinação disfarçada de vou fazer amanhã. Dizer não para o conforto de ficar na sua cama descansando quando o crescimento exige desconforto real. Esse é o nível mais difícil, porque não tem ninguém para culpar quando você mesmo é o problema. E a maior parte das pessoas nunca vai chegar nesse nível. Fica travada em uma batalha externa sem perceber que a verdadeira guerra é interna. Sim, construir algo que importa vai exigir sacrifícios reais. Vai ter momentos que você vai precisar dizer não para a família, para sua namorada, para os seus amigos, não de forma permanente, mas temporariamente em função de uma fase de construção. Vai ter finais de semana em que os outros estarão se divertindo e você estará trabalhando. Vai ter noites em que você vai estar estudando enquanto o resto do mundo se prepara para dormir. Os sacrifícios que valem a pena são os que têm direção. Você não está abrindo mão das coisas à toa. Está trocando o curto prazo pelo longo prazo. Está trocando o prazer imediato pela liberdade futura. Liberdade não é você fazer o que quiser a qualquer hora. Isso é impulsividade. Liberdade é ter construído uma vida onde suas escolhas refletem seus valores, não as pressões externas. E você só chega lá quando aprende a dizer não com clareza e sem culpa. Então eu vou fechar com 3 perguntas para você refletir depois de assistir esse vídeo. A primeira: existe algum sim que você está dando na sua vida hoje que no fundo deveria ser um não? Segunda: o que você está deixando de construir por não conseguir recusar o que te distrai? E terceira: se você começasse a valorizar mais o seu tempo e sua energia a partir de amanhã, o que mudaria em 6 meses? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, porque isso me diz que eu devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!